Meus amigos, é inacreditável o que a assessoria do presidente Lula, do ex-presidente Lula, escreveu no jornal. Eles escreveram o seguinte, que o governo Lula desmentiu um dogma da economia brasileira, de que não se poderia aumentar os salários sem que houvesse aumento da inflação e que não se poderia expandir as exportações e o mercado interno ao mesmo tempo. Vamos tratar do primeiro dogma, que é a respeito da inflação. Ao você ler isso, dá a impressão que o Lula aumentou, e de fato aumentou, os salários no Brasil, a taxa superior ao crescimento da economia brasileira, e que não houve inflação. Isto é um absurdo, porque será que eles estão olhando os dados inflacionários da Alemanha? Não é possível. Ou será que eles são tão incompetentes que não percebem isso? O fato é que, eu fiz uma comparação embaixo, vocês podem ver, o Brasil é um dos campeões mundiais de taxa de inflação alta. Enquanto a economia mundial, no período, cresceu a uma taxa média que não atingiu a 1%, o Brasil tenta controlar a inflação com a meta estabelecida em 4,5%, ou seja, essa meta é superior quase 3 vezes a taxa de inflação que aconteceu na economia mundial no período de 2008 a 2012. Além disso, ela tem um limite de alta de 2% e um limite de baixa de 2%. Se nós analisarmos e olharmos esse período aí que nós colocamos, só existe um ano, 2009, que a inflação foi ligeiramente 4,31% inferior à meta de inflação, que é 4,5%. Os outros anos, praticamente, a inflação atingiu o limite de alta, ou seja, 6,50%. Então, eu não sei o que esses moços querem dizer com o desmentido do dogma da economia brasileira pelo governo Lula. Na realidade, hoje o Brasil está num período estagflacionário, ou seja, tem uma inflação muito alta, para padrões internacionais, muito alta, horrorosamente alta, e uma economia que cresce infimamente. Cresceu 2,7% o ano passado, o ano retrasado, o ano passado cresceu, vai crescer no máximo 1%, e este ano, se dermos muita sorte, crescerá 3%. É um vexame isso. Na realidade, qual é a causa principal dessa situação que se encontra a economia brasileira? É exatamente a política salarial do governo Lula, que aumentou os salários a uma taxa superior à taxa de crescimento da economia brasileira. Ao fazer isso, as indústrias, por exemplo, não podem repassar os seus preços. Por quê? Porque as indústrias concorrem com os produtos externos, concorrem com o comércio exterior e com os produtos que são importados aqui no Brasil. Se ela repassar para os seus produtos esse aumento nos salários, ela não terá capacidade de competir no mercado interno e externo. Porque além desse aumento salarial, existe o problema da valorização do real, que foi muito valorizado em função das reservas constituídas com as exportações de commodities do Brasil. Então, a situação se torna um pouco difícil para o Brasil. Portanto, a inflação existe e é alta, e o país se encontra numa estagflação, ou seja, uma economia com taxas altas de inflação e com crescimento pífio, em função, basicamente,
da política salarial do governo Lula. Quanto ao outro dogma, de que as exportações, é impossível se expandir as exportações do mercado interno ao mesmo tempo, eu também não vejo com bons olhos o que eles afirmaram. E podemos provar claramente que a situação do Brasil está pior ainda em função disso. Evidentemente, no início desse século, 2000, na década de 2010, o Brasil exportou muito, fez saldos enormes na balança comercial na balança comercial e amealhou uma quantia substancial de reservas internacionais. Ora, esse lado é altamente positivo, mas contudo tem o outro lado. Essas reservas que o Brasil acumulou fez com que a moeda brasileira se fortalecesse. Com isso, as empresas exportadoras têm problema de exportar os seus produtos porque os produtos brasileiros se tornam mais caros lá fora. Do outro lado da moeda, como o real está forte, significa que os produtos estrangeiros, produtos produzidos no exterior, se tornaram mais baratos. E com isso, o aumento da importação, redução das importações e aumento das importações. Significa o quê? Uma deterioração no saldo da balança comercial do Brasil. E é o que está acontecendo. Inclusive, para este ano se prevê que o saldo da balança comercial será negativo. Então, o Brasil se encontra numa encruzilhada, numa situação econômica exatamente provocada pelas políticas econômicas errôneas do governo Lula. Primeiro, aumentar os salários a uma taxa superior à taxa de crescimento da economia. Segundo, ao amealhar essa quantidade enorme de reservas internacionais, não soube como fazê-lo. Permitiu que o mercado interno usufruísse desta moeda forte em função das reservas que foram acumuladas e o mercado interno foi às compras e importou tudo que pôde. Com isso, evidentemente, está havendo essa deterioração que vai trazer sérios problemas à balança comercial do Brasil, ao balanço de pagamento do Brasil. Então, a minha conclusão sobre essa afirmação é a seguinte: ou esses assessores não entendem bulhufas do que eles falam, ou esses assessores são mentirosos costumados que sempre estão vendendo uma imagem positiva do governo Lula sem fundamentos para isso. Muito obrigado e até a próxima.